Eu sempre fui sonhadora. Mesmo depois de velha, mesmo com tudo dando errado, ainda tinha essa mania boba de acreditar que as coisas podiam mudar de uma hora para outra. Talvez tenha sido isso que me destruiu por dentro por um tempo. Ou talvez tenha sido o tanto de gente ruim nesse mundo. Gente que vê uma mulher sozinha e já enxerga oportunidade. Meu nome é Maria, tenho 74 anos e já passei por muita coisa nessa vida. Fui costureira, babá, vendedora de pano de prato na feira. Criei meus 2 filhos praticamente sozinha, porque o meu marido, o Orlando, faleceu cedo, com 52 anos, deixando só saudade e dívida. Depois que os meninos cresceram, cada um foi cuidar da própria vida. E eu fiquei aqui, com minhas plantinhas, minha televisão e a esperança. O que ninguém sabia, nem meus filhos, nem os vizinhos, nem ninguém, é que toda semana, com o dinheirinho que me sobrava da aposentadoria, eu comprava um joguinho da loteria. Não era muito. 5 reais aqui, 10 ali. Eu mesma dizia pra mim, é só uma brincadeira, Maria. Vai que um dia você acerta. Mas no fundo, eu acreditava. Tinha vontade de reformar o banheiro da casa, comprar um ventilador novo, ajudar minha neta mais nova a entrar na faculdade. Nada de luxo. Era só dignidade mesmo. Até que um dia, voltando da feira, fui abordada por um homem bem vestido, de camisa social e pasta debaixo do braço. Ele estava com cara de desespero. Me disse que tinha ganhado na loteria, mas não podia sacar o prêmio porque tinha um nome sujo. Mostrou um bilhete todo carimbado, explicou o valor, falou bonito. Em poucos minutos, chegou outra pessoa. Uma moça simples, com cara de doméstica, dizendo que também viu ele mostrar o bilhete para ela. Disse que acreditava, que era de verdade. Os 2 conversaram ali, me envolvendo no meio. Falavam como se fossem velhos conhecidos, como se aquilo tudo fosse normal. Quando vi, estava no banco, sacando o pouco que tinha guardado. Dei tudo para ele, em troca do bilhete premiado. Ele me agradeceu, a moça sumiu, e eu fui para casa tremendo de emoção, pensando que aquele era o dia mais feliz da minha vida. Só fui perceber o golpe no dia seguinte, quando tentei conferir os números na lotérica. O bilhete era falso, não tinha número nenhum registrado. Era só papel velho com carimbo de xerox. Senti um buraco se abrir dentro de mim. Não consegui contar para ninguém. Meus filhos iam rir da minha cara. E os vizinhos já achavam que eu tava meio caduca mesmo. Chorei a noite inteira, abraçada no travesseiro. Não pelo dinheiro, mas pela sensação de ter sido idiota. De novo. O problema é que eu ainda achava que um dia ia dar certo. E esse foi só o primeiro de muitos. Depois daquele primeiro golpe, eu prometi pra mim mesma que nunca mais ia cair em conversa de estranho. Fiquei dias me sentindo envergonhada. Toda vez que passava em frente ao banco me dava um aperto no peito. Era como se as paredes tivessem visto tudo. Como se me julgassem em silêncio. Mas o tempo vai passando e a cabeça da gente vai inventando desculpas. Ah, na próxima eu vou conferir antes. Esse aqui parece honesto. Talvez dessa vez seja verdade. Eu queria tanto mudar de vida, sair daquela rotina de solidão e silêncio, que comecei a procurar sinais onde não tinha. Na 3ª semana, aconteceu de novo. Um homem, dessa vez mais velho, me abordou no ponto de ônibus. Disse que era do interior, que não sabia ler direito e que tinha um bilhete premiado, mas não sabia como sacar. Mostrou uma carteirinha de aposentado. Parecia confuso. Falava baixo, como quem não queria chamar atenção. Eu juro que hesitei. Fiquei ali sentada, ouvindo, tentando achar alguma contradição. Mas ele chorou. Disse que a mulher estava doente, que só queria voltar para a cidade dele com dignidade. Eu pensei na minha vida, na dor de quem não tem com quem contar. E me vi nele. Dei 70 reais. Não era muito, mas era tudo que eu tinha no dia. E quando percebi que o bilhete era falso de novo, o golpe não foi só no dinheiro, foi na minha alma. A vergonha me consumia. Mas uma parte de mim ainda achava que um dia ia acontecer de verdade.
E assim foi. A terceira vez veio num mercado. Uma mulher disse que ia me dar parte do prêmio se eu ajudasse com os papéis. A quarta, numa praça, 2 homens com colete de empresa e mochila. A quinta foi com um casal bem arrumado, me mostrando papéis e até um extrato falso do banco. A sexta com uma menina com um bebê no colo. A sétima dentro de um ônibus, com um senhor que disse que ia dividir o prêmio comigo só por eu ser bondosa. A oitava, num consultório médico. A nona, com uma jovem na porta da igreja. Cada vez era um golpe diferente, um jeito novo de me iludir. Até que parei de contar. Ou tentei. Mas quando cheguei na 13ª vez, alguma coisa dentro de mim se partiu. Não era mais só vergonha. Era uma tristeza funda. Um cansaço de mim mesma. Os filhos já não vinham me visitar há meses. Uma vez ouvi minha nora dizer que eu tava ficando doida, que era melhor internar. Outro dia, meu neto me perguntou se eu não tinha medo de andar sozinha, com essa cabeça fraca. Eu era motivo de piada. A última coisa que comprei com meu próprio dinheiro foi uma marmita no bar da esquina. Depois disso, só restava na aposentadoria, que mal dava para pagar o aluguel da pensão, onde fui parar depois de vender minha casinha. Vendi minha história por ilusões, e tudo o que recebi em troca foi desprezo. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. A gente acha que já sofreu tudo o que podia, mas o fundo do poço, ele sempre cava mais um pouco. Depois da 13ª vez, eu não queria mais sair na rua. Parecia que o mundo me reconhecia. Me olhavam como se eu fosse uma velha tola, fraca, sem juízo. Até o rapaz do mercadinho, que antes era atencioso e me respeitava, agora me atendia apressado com cara de deboche. Na pensão onde fui parar, dividia quarto com uma senhora que gritava dormindo e um ventilador que fazia mais barulho que alívio. Meus sapatos estavam furados, o óculos torto e minha vontade de viver quase acabando. Eu tinha vergonha de mim. Não por ter caído nos golpes, mas por ter insistido em acreditar depois do primeiro. Passei semanas sem falar com ninguém. Até que um dia, voltando do posto de saúde, fui andando devagar pela calçada do centro. O sol batia forte e minhas pernas doíam como se pedissem descanso para a alma. Foi quando vi ele no chão. Um pedaço de papel dobrado, com as bordas sujas, mas ainda visível. Era um bilhete, de loteria. No impulso abaixei e peguei. Meus dedos tremiam. O número ali, escrito à mão, me encarava como um velho conhecido. Fiquei paralisada. Meu coração disparou, mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim gritava: "Não seja burra de novo, Maria!" Olhei para os lados, esperando alguém rir, dizer que era pegadinha. Mas ninguém. Só o barulho do trânsito e meu peito acelerado. Guardei o bilhete na bolsa como quem guarda uma arma. Passei 2 dias sem olhar para ele. Era como uma maldição. Eu tinha medo de conferir, de me enganar, de me iludir. Mas a curiosidade, a esperança envergonhada que ainda vivia escondida dentro de mim, aquela coisa teimosa que nunca morre, acabou me levando de volta para a lotérica. Fui devagar. Cada passo parecia um castigo. Na fila minhas mãos suavam. O atendente me chamou, e eu com voz trêmula entreguei o bilhete e disse: "Moço, só confere para mim, por favor." Ele olhou, passou no scanner e franziu a testa. "Um momento, senhora." Meu coração quase parou. Ele chamou outro funcionário. Disseram que precisavam de meu documento. Fizeram umas ligações. E aí, com um olhar diferente dos outros que já vi na vida, o rapaz me disse: "Parabéns, senhora. Esse bilhete aqui é premiado. E não é pouco, não." Fiquei em silêncio. Achei que fosse outra mentira, mais uma armadilha. Mas ele continuou: "A senhora precisa ir até a agência central da Caixa com esses dados aqui. Tá tudo certo." Saí da lotérica como quem anda no meio de um sonho. Mas ao contrário do que muita gente faria, eu não contei para ninguém. Nem para os meus filhos, nem para as vizinhas, nem para a moça da pensão. Não porque eu queria esconder, mas porque, depois de cair 13 vezes, eu sabia que o prêmio de verdade não era o dinheiro.
Era a chance de começar em silêncio. No dia seguinte, acordei antes do sol. Nem consegui dormir direito. Acordava e voltava a dormir com medo de ter sonhado. Mas não era sonho. O papel ainda estava na minha bolsa. Aqueles números que por tantos anos me iludiram, agora estavam ali, com a força de uma realidade que eu nunca achei que ia viver. Vesti minha roupa mais ajeitada, uma blusa de botão já meio desbotada, e a única calça que não tinha remendo visível. Passei um pó no rosto, coloquei os brincos de argola que o Orlando me deu quando completamos 25 anos de casados. Não era vaidade, era respeito por aquele momento. Peguei o ônibus até o centro. A agência da Caixa já tinha fila antes de abrir. Eu tremia por dentro. Meu coração dava pulos a cada segundo. Não era só ansiedade. Era medo. Medo de ser mais uma mentira. Medo de rirem da minha cara. Medo de ser enganada de novo. Quando a porta abriu, fui uma das primeiras a entrar. Um rapaz simpático me atendeu. Contei o que aconteceu, entreguei o bilhete com cuidado, como quem entrega um segredo. Ele digitou uns dados, confirmou o número do concurso, conferiu a numeração, o código, os carimbos, tudo. E então olhou para mim, com um sorriso discreto, e disse: "É real, Dona Maria. A senhora acaba de ganhar um prêmio de 3 milhões de reais. Por alguns segundos, não reagi. Fiquei olhando para ele como se ele tivesse falado outra língua. 3 milhões. Nem em sonho, nem na infância. Nem em pensamento mais bobo. Eu nunca imaginei esse valor. Ele me explicou os prazos, o procedimento, o depósito, os impostos. Falou tudo com clareza. Mas minha cabeça só repetia: é verdade, é verdade, é verdade. Assinei os papéis com a mão tremendo. Na volta para casa, sentei num banco da praça. Não consegui ir direto para a pensão. Fiquei ali, vendo as pessoas passarem, os carros buzinarem, a vida correr. E tudo que eu conseguia pensar era: eles não vão saber. Ninguém vai saber. Pensei nos meus filhos. O que riu de mim quando vendi minha casa para pagar um golpe. A outra que disse que a mãe já não tinha mais juízo. Pensei na moça da pensão que uma vez comentou comigo: se eu ganhasse na loteria, ia esfregar na cara de todo mundo. Mas eu não queria isso. Não queria aplausos, nem holofote, nem olhar de interesse. Eu queria paz. Queria dormir uma noite inteira sem pensar na próxima conta. Queria andar na rua sem sentir que estão me julgando. Queria um lugar meu, silencioso, com cortina na janela e café coado em pano. Na semana seguinte, o dinheiro caiu na conta. Abri uma nova, num banco diferente. Fechei tudo que tinha no nome antigo. E com um sorriso discreto no rosto, aluguei uma casinha no interior, simples, com um jardim na frente e vizinhos que não sabiam nada de mim. Comecei minha vida do zero, mas, dessa vez, com dignidade. A casinha que aluguei ficava no fim de uma rua de paralelepípedo, com um pequeno jardim na frente e uma varanda com 2 cadeiras de madeira. Não era luxuosa, mas era minha. Acordava com o canto dos passarinhos e dormia com o som da chuva batendo no telhado. Ali, pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia segura. Não tinha medo de abrir a geladeira e não ver comida. Não precisava mais escolher entre o remédio e a conta de luz. Não dependia de ninguém. Comecei a criar uma rotina. Comprava pão toda manhã. Plantava ervas no quintal. Conversava com a moça da mercearia como se fôssemos amigas de infância. Na cidade pequena, ninguém sabia meu passado. E era assim que eu queria. Usei um sobrenome antigo da minha família. Disse que era viúva e aposentada. E ninguém fez muitas perguntas. Comprei roupas novas, simples, mais bonitas. Paguei um dentista para arrumar meus dentes, coisa que eu adiava há anos. Voltei a andar ereta, com dignidade no olhar. Mas apesar de tudo isso, a solidão batia forte. Não era por falta de gente, era por falta de laços. Meus filhos não sabiam onde eu estava. Nunca ligaram, nunca perguntaram. E no fundo, eu nem sabia mais se queria que soubessem. O que mais doía não era o fato de terem me abandonado. Era o jeito como riram de mim, como zombaram da minha dor,
como se eu fosse um estorvo que só causava vergonha. Eu lembrava de cada frase, cada olhar, cada vez que fui chamada de burra por confiar nas pessoas. Mas ninguém via o que eu carregava no peito. Ninguém sabia o quanto eu só queria ser ouvida, ser acreditada. Numa tarde, sentei na varanda com um caderno velho que comprei na papelaria e comecei a escrever. Não era diário, era um desabafo. Escrevia como se estivesse contando tudo para uma amiga que morava longe, sobre os golpes, os medos, a vergonha e agora o silêncio da vitória. Escrever me ajudava a colocar para fora tudo que nunca tive coragem de dizer. Foi nesse processo que percebi. Eu podia ter perdido muito, mas a minha essência ainda estava viva. E talvez aos poucos eu pudesse começar a devolver ao mundo um pouco do que ele me tirou. Não com vingança, mas com justiça emocional. Só que para isso, eu ainda precisava encarar algumas verdades que estavam entaladas no peito. Com o tempo, a rotina naquela cidadezinha foi se tornando confortável. Até demais. Era como viver dentro de uma bolha. Sem conflito, sem barulho, sem ninguém para julgar. Mas também sem ninguém para dividir o café ou perguntar se eu estava bem. As conversas que eu tinha eram com o padeiro, com o dono do açougue, com a moça que varria a praça. Gente boa, mas superficial. Então um dia, sentada na varanda com o caderno no colo, me deu um aperto no peito. Foi do nada. Era saudade. Não dos meus filhos, exatamente. Era saudade de ser vista como mãe. De alguém me chamar de mãe. Com respeito, com carinho, com verdade. E ali, olhando para o céu acinzentado e ouvindo o som distante de um rádio velho, me veio um pensamento que me acompanharia pelos dias seguintes. Será que alguém mais está passando pelo que eu passei? E se sentindo tão sozinha quanto eu me senti? Foi como se uma faísca acendesse dentro de mim. Na manhã seguinte fui até a biblioteca da cidade. Não sabia bem o que procurar, mas acabei encontrando uma prateleira com livros e panfletos sobre golpes contra idosos. Sentei ali mesmo e comecei a ler. Cada história que aparecia nas páginas me trazia de volta algum pedacinho do que eu vivi. As táticas, as mentiras, os sorrisos falsos, os olhos pidões, tudo tão repetido, tão cruel. E então me dei conta de uma coisa. Tanta gente caiu em golpe igual, mas ninguém falava disso em voz alta. Era como uma vergonha coletiva. Voltei para casa com uma ideia martelando. E se eu ajudasse outras pessoas a não passarem por isso? Mas sem dizer quem eu era, sem contar minha história. Eu podia usar parte do dinheiro para imprimir cartilhas, para financiar palestras discretas em centros de idosos, para apoiar grupos de escuta. Podia ajudar de longe, como um fantasma do bem. Uma senhora invisível que se recusava a ser só mais uma estatística. E assim comecei. Contratei uma empresa para me ajudar a criar as cartilhas. Quando ficou pronto, fui até o centro comunitário. Falei com a coordenadora. Disse que queria doar materiais educativos sobre prevenção a fraudes. Ela aceitou com alegria. Não perguntei nada. Nem deixei nome. Só pedi que entregassem com carinho. Aos poucos fui enviando envelopes para outras cidades, sempre de forma anônima. Em cada um folheto simples, direto, com uma mensagem final que era como um recado de mim para mim mesma que dizia: você não é burra por acreditar. Eles são cruéis por enganar. Ver aquele pequeno impacto, mesmo sem reconhecimento, me dava uma sensação de cura. Mas ainda tinha algo que eu não sabia como lidar. Os meus filhos. Será que sabiam que eu estava viva? Será que um dia sentiriam falta? Será que mereciam saber da minha virada? Uma parte de mim dizia que sim. Outra gritava que não. E foi nesse turbilhão de sentimentos que recebi, sem aviso, a maior surpresa desde o dia em que encontrei aquele bilhete. Foi numa manhã de quinta-feira que ele apareceu. Eu estava regando as plantas da frente, descalça, com o vestido de algodão que usava para ficar em casa. O sol ainda era manso, e o cheiro de terra molhada me dava paz. Ouvi o carro parar. Um sedã escuro, desses que eu nunca tinha visto na cidade. Parei o que estava fazendo, instintivamente.
Era como se algo dentro de mim dissesse: vai começar. A porta abriu, e quando o vi, minhas mãos congelaram com a mangueira pingando água. Evair, meu filho mais velho, o mesmo que uma vez me chamou de vergonha da família, quando soube que vendi a casa por causa de um bilhete falso. O mesmo que não atendeu minhas ligações quando fui despejada da pensão antiga. Ele desceu do carro, ajeitando a gola da camisa, sem flores, sem abraço, sem nenhum bom dia. Mãe. A palavra saiu seca, como se ele mesmo não soubesse se devia dizer. Quanto tempo, hein? A gente ficou preocupado. Preocupado. Era quase engraçado. Fiquei olhando para ele em silêncio. Aquela cara bem cuidada, os sapatos brilhando e o olhar que vasculhava o lugar como quem procura alguma coisa. Você sumiu. A gente achou que, sei lá, que tinha acontecido alguma coisa. Dei de ombros. Aconteceu. Eu sobrevivi. Ele forçou um sorriso. Podemos conversar? Respirei fundo, enxuguei as mãos no avental e entrei na casa. Ele veio atrás, como se ainda fosse dono do meu tempo. Sentou no sofá, olhou em volta, analisando cada detalhe como se estivesse montando um quebra-cabeça. Bonita sua casa. Simples, mas bem cuidada. Como conseguiu tudo isso? Ali estava. A pergunta que não se fazia para uma mãe, mas para uma investigada. Fitei ele por alguns segundos. Consegui trabalhando, Evair. Igual fiz a vida toda. Ele riu como se não acreditasse. Trabalhando... aqui? Nessa cidadezinha? Sozinha? Seu tom era ácido, disfarçado de ironia. Eu me viro. Ele fez uma pausa. Depois lançou. A gente ouviu umas coisas. Uma conhecida da Joana, a esposa dele, trabalha num banco aqui perto. Falou que uma senhora com seu nome abriu uma conta grande. Fez umas transferências. Tava tudo meio estranho. O ar ficou pesado. E aí? Ele continuou. Você jogou de novo? Ganhou? O que tá acontecendo, mãe? Eu levantei devagar e fui até a janela. Por que o interesse agora, Evair? Ele se remexeu no sofá, como se tivesse sido pego disse. Não é interesse, é preocupação. Então falei. Você me chamou de doida. Riu de mim. Disse que eu era um peso. E agora vem aqui querendo saber de onde vem meu dinheiro? O silêncio dele foi uma confissão. E eu continuei. Não te devo explicação nenhuma. Eu passei a vida toda me explicando, me desculpando, tentando agradar. Agora não. Agora é diferente. Ele tentou se justificar, mas sua voz não tinha força. Eu via nos olhos dele o que nunca vi antes. Medo de que eu não precisasse mais dele. E era verdade. Se você quer saber... Não ganhei na loteria. Ganhei na vida. Ganhei liberdade. E isso, meu filho, não tem preço. Ele ficou ali, calado, com os olhos baixos. Pode ficar para um café se quiser. Mas se veio por dinheiro, tá na porta errada. Depois daquela primeira visita, Evair começou a aparecer com mais frequência. Sempre com aquele ar de bom filho, sorriso forçado, palavras doces. Trazia pão, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Dizia que queria recuperar o tempo perdido. Mas eu já tinha caído em 13 golpes. E, naquele momento, eu já reconhecia quando a doçura vinha com gosto de veneno. Um dia ele me trouxe um celular novo. Disse que era para eu ficar mais conectada com a família. Eu agradeci e coloquei na gaveta. Outro dia chegou com uma moça, dizendo que era uma amiga contadora, que podia me ajudar a organizar as finanças. Foi aí que eu vi que o jogo tinha mudado. Ele não queria só saber da minha vida. Ele queria controlar ela. Ficava rondando. Comentava sobre heranças, sobre registro de imóveis, sobre doações em vida. Mas eu não falava nada. Nem confirmava, nem negava. Deixava ele falar. E observava. Enquanto isso, uma outra coisa acontecia, longe dos olhos dele. E até dos meus. Uma das cartilhas que eu havia mandado anonimamente para um centro de convivência de idosos em outra cidade tinha caído nas mãos de uma professora aposentada, chamada Eunice. Ela achou aquilo tão bem escrito, tão humano, tão direto, que resolveu tirar uma cópia e levar para um grupo que frequentava no CRAS. De lá, alguém fotografou
e postou num grupo de Facebook chamado Idosos Unidos. A frase final da cartilha viralizou entre os comentários. Você não é burro por acreditar. Eles são cruéis por enganar. Ninguém sabia de onde vinha aquela mensagem, mas muitos se identificaram, compartilharam histórias, comentaram que se sentiam menos sozinhos depois de ler aquilo. E foi aí que algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma jovem jornalista chamada Letícia, neta de uma das senhoras do grupo, ficou curiosa sobre a origem do texto. Ela começou a investigar, perguntando nos centros, nos grupos, nos correios, e acabou descobrindo que os envelopes partiam sempre da mesma agência dos correios, de uma cidadezinha no interior. A minha cidade. Num impulso, Letícia decidiu ir até lá. Chegou com um caderninho na mão, câmera no pescoço e olhos brilhando de curiosidade. Bateu na porta da mercearia, perguntou por uma senhora que distribuía cartilhas contra golpes, mas não assinava o nome. O padeiro indicou a bibliotecária. A bibliotecária se lembrou de mim, e numa tarde tranquila, enquanto eu colhia hortelã no quintal, ouvi uma batida na porta. Quando abri, vi aquela moça sorridente. A senhora é a autora das cartilhas? Fiquei muda. Ela continuou. Meu nome é Letícia. Eu vim até aqui porque a sua história, mesmo sem nome, já tocou centenas de pessoas. E eu queria entender melhor. Quem é a mulher por trás daquelas palavras? Eu não sabia o que responder. Pela primeira vez, alguém queria saber de mim, não do meu dinheiro, nem das minhas quedas. Posso conversar com a senhora um pouco? Eu não vim por sensacionalismo. Vim porque minha avó chorou lendo sua mensagem. Disse que se sentiu abraçada. Senti um nó na garganta. Dei um passo para trás e a convidei para entrar. Letícia entrou devagar, respeitosa, como quem pisa num lugar sagrado. Sentou na cadeira da cozinha, tirou o caderninho da bolsa e o colocou sobre a mesa. Mas nem abriu. Só disse, não vou anotar nada se a senhora não quiser. Eu só vim conversar. Preparei um café fresco e coloquei 2 xícaras na mesa. Era engraçado como, mesmo sem saber quem ela era, eu sentia que podia confiar. Talvez por causa do olhar, ou do jeito de ouvir. E sem perceber, comecei a falar. Comecei pela primeira vez que fui enganada. Depois a segunda, a terceira. Falei da vergonha, do medo, da solidão. Do dia em que meus filhos viraram as costas. Do fundo do poço que ninguém viu. Letícia não interrompeu nenhuma vez. Só ouvia. Falei também do bilhete verdadeiro. De como achei, de como confirmei. E de como, em vez de comemorar, escolhi me calar. As pessoas acham que dinheiro resolve tudo, eu disse. Só que não resolve não. Ele te protege da fome, do frio, do despejo, mas não protege do abandono, do desprezo, da solidão. Ela assentiu e com os olhos marejados falou. Eu sei, a senhora tem razão. Meu avô morreu assim, com dinheiro, mas sozinho. Minha avó conta até hoje. A gente só quer um pouco de carinho, né? Eu falei. Mas tem gente que só aprende a amar quando acha que pode lucrar com isso. Letícia, então, com muito cuidado, sugeriu. O que a senhora acha de contar sua história para o mundo? Me assustei. Como assim? Perguntei. Não precisa ser com nome nem com foto, ela disse. Pode ser anônima. Eu só quero escrever. Deixar registrado. O que a senhora viveu pode ajudar muita gente. Fiquei em silêncio. A ideia me balançou. Porque, no fundo, eu sempre quis ser ouvida. Não famosa. Ouvida. Mas havia uma parte de mim que ainda sentia medo. Não sei se tô pronta. Respondi a ela. Tudo bem, ela disse. Pense com calma. Mas preciso dizer que a senhora fez mais diferença do que imagina. E que o mundo precisa ouvir esse tipo de verdade. Ela ficou mais um tempo. Tomou o café todo. Depois agradeceu e foi embora. Fiquei ali sentada com a xícara vazia na mão e o coração cheio de coisa. Enquanto isso, do lado de fora, quem também começava a se movimentar era Evair. E diferente da Letícia, ele não estava interessado em verdade. Os dias seguintes à visita da Letícia foram silenciosos, mas inquietos.
Era como se meu coração tivesse aberto uma portinha nova. Uma que eu achava que estava trancada para sempre. Eu andava pela casa lembrando da conversa. Repetia as frases dela, pensava nas minhas. Mas aquele sossego durou pouco. Naquela semana fui ao banco resolver umas coisas. Nada demais. Atualizar cadastro, verificar o extrato, deixar um novo contato. Enquanto conversava com o gerente, um rapaz novo e educado, ele comentou casualmente: "Ah, Dona Maria, só para confirmar, a senhora recebeu uma solicitação de verificação de capacidade legal por parte de um parente, né? Deve ser padrão, só rotina." Meu sangue gelou. "Como assim?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele explicou, meio sem jeito, que havia uma movimentação judicial sendo registrada. Que uma pessoa chamada Evair, meu próprio filho, havia dado entrada num pedido preliminar para avaliação de sanidade e capacidade administrativa da minha conta. Dizia que eu era idosa, tinha histórico de confusão com golpes e que talvez não estivesse mais apta a gerir o próprio patrimônio. Na prática, ele queria me interditar, tirar meu direito de movimentar minha conta, de decidir sobre meu dinheiro, de viver minha vida. Fui embora do banco em silêncio. O vento parecia mais frio, as pernas pareciam pesar. Voltei para casa devagar, sentindo um nó na garganta. Não era só raiva, era uma decepção funda, amarga, porque não importava quanto eu fizesse, quanto eu reconstruísse. Para ele, eu continuava sendo uma velha tola e descartável. Mas dessa vez, não seria eu quem cairia. Dessa vez, eu ia reagir. Esperei 2 dias, respirei fundo e procurei uma advogada da cidade, uma moça chamada Laura, jovem, inteligente e com um brilho nos olhos que me lembrou a Letícia. Contei tudo, do começo ao fim. Ela ouviu em silêncio. Depois disse: "Dona Maria, ele não tem chance nenhuma se a senhora tiver um laudo comprovando plena lucidez. Vamos fazer isso. Eu conheço um psicólogo forense e um médico que podem emitir o laudo. A gente se adianta, e se ele insistir, já temos nossa defesa." Saí de lá mais leve. No mesmo dia, comecei a providenciar os exames. Fiz questão de registrar tudo com testemunhas, recibos, datas. Ia me proteger com fatos. Enquanto isso, Evair ligava. Tentava se fazer de bom filho. Mandava mensagens como: "Mãe, tá tudo bem? Tava pensando em te levar num médico só pra ver como tá a sua cabeça." Hipócrita. Guardei tudo. Print e gravação. Cada mensagem. Ia usar cada vírgula se fosse preciso. Só que no meio disso tudo algo começou a crescer dentro de mim. Não era só vontade de me defender. Era vontade de mostrar ao mundo quem eu era. E talvez estivesse na hora de aceitar o convite de Letícia. Na semana seguinte liguei para Letícia. Ela atendeu com a voz alegre. "Dona Maria, que bom ouvir a senhora. Tá tudo bem?" Respirei fundo e falei: "Vamos contar minha história. Com nome, com foto, do jeito que for." Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse com a voz emocionada: "Tem certeza?" "Tenho", respondi. "Pela primeira vez na vida tenho." Marcamos a entrevista para um sábado de manhã. Ela trouxe câmera, gravador e um caderninho surrado que parecia companheiro de batalhas. Gravamos a conversa na minha sala, com o sol entrando pela janela e o cheiro de café fresco no ar. Contei tudo, sem filtro, sem vergonha. A matéria saiu 3 dias depois, num site que falava de histórias de superação. Mas em menos de uma semana, estava em todo lugar. Redes sociais, grupos de WhatsApp, programas de rádio. A manchete era: "Idosa que caiu em 13 golpes vira símbolo de resistência e expõe tentativa de interdição feita pelo próprio filho." As pessoas se revoltaram. Muitos comentavam: "Essa senhora é um exemplo. Cadê os filhos agora para se desculpar? Inacreditável o que ela passou." O telefone da advogada Laura não parava. Gente oferecendo apoio jurídico gratuito, psicólogos querendo ajudar, ONGs querendo ouvir minha voz em palestras. Mas eu não queria palco, só queria justiça. No dia seguinte, Evair apareceu furioso.
Veio sozinho, de cara fechada, falando alto já na porta. Você ficou louca? Contou tudo na internet? Expôs a família? Que vergonha é essa? Fiquei parada, olhando para ele como quem vê um estranho. Disse, a vergonha não foi minha, Evair. Foi tua. E agora o mundo tá vendo. Ele tentava inverter a culpa, dizendo que eu destruí a imagem da família. Mas a verdade é que, pela primeira vez, a imagem verdadeira estava sendo vista. Ele ameaçou me processar por difamação. Laura já tinha previsto isso. Tava tudo registrado, tudo documentado. Não tinha brecha. E ali, olhando ele espernear, percebi. O que ele realmente odiava era ter perdido o controle. Não era o dinheiro. Era o poder de me silenciar. Mas esse poder não existia mais. Letícia me ligou dias depois. Dona Maria, a senhora não vai acreditar. A história já foi lida por mais de 100.000 pessoas. Tem gente do Brasil inteiro comentando. E o que eles dizem? Perguntei. Dizem que querem te abraçar, que você é o retrato de muitas mães esquecidas. Eu não chorei. Só fechei os olhos e agradeci em silêncio. Porque, naquele momento, entendi. Eu não era só uma sobrevivente. Eu era uma testemunha. E minha voz tinha se tornado um eco para quem nunca foi ouvido. Depois que a matéria se espalhou, minha vida mudou de um jeito que eu nunca esperei. As manhãs que antes começavam com o som do rádio e o cheiro do café, agora começavam com cartas. Chegavam pelo correio. Algumas manuscritas, outras datilografadas. Muitas com caligrafia tremida. Todas de mulheres, senhoras, mães, viúvas, avós. Algumas me chamavam de Dona Maria, outras de Minha Querida. E teve até quem me escrevesse Minha Heroína. Eu lia cada linha com o coração apertado. Muitas diziam que também haviam sido enganadas. Algumas expulsas pelos próprios filhos, outras humilhadas pelos netos. E muitas, assim como eu, carregando o peso da culpa como se fossem elas as erradas. Foi aí que eu entendi o que precisava fazer. Não ia subir em palco. Não ia dar entrevista atrás de entrevista. Eu ia abrir minha casa. Organizei uma roda de conversa no centro comunitário da cidade. Aluguei cadeiras, comprei café, bolacha e pendurei um cartaz simples na entrada que dizia: Encontro para mulheres que um dia foram caladas. Na primeira semana vieram 4 senhoras. Na segunda, 12. Na terceira, o salão quase não tinha espaço para todo mundo. A gente não fazia discursos, só falava, só ouvia. E aquilo curava mais do que remédio. As histórias se entrelaçavam, e ali, sentadas em círculo, todas éramos iguais. Mulheres que sobreviveram ao silêncio. Enquanto isso, Evair tentava desesperadamente salvar sua imagem. Deu entrevista dizendo que a mãe estava sendo manipulada por gente interessada. Disse que era tudo um mal-entendido. Até tentou se aproximar de Letícia, oferecendo versões alternativas da história. Mas ninguém comprava mais aquela encenação. A matéria já tinha dado voz a centenas de outras Marias espalhadas por aí. E o nome dele, aos poucos, virava sinônimo de tudo o que o público rejeitava. Ganância, frieza, egoísmo. Minha advogada cuidava do processo. A tentativa de interdição foi arquivada sem mérito. E mais do que isso, conseguimos aplicar uma medida cautelar que impedia Evair de tentar movimentar qualquer valor em meu nome, presente ou futuro. A justiça finalmente começava a fazer sentido. E mesmo com tanta exposição, eu me sentia segura. Porque pela primeira vez, eu não estava sozinha. Eu tinha uma rede, um círculo de mulheres que me amparavam, mesmo sem saber onde eu morava. E isso valia mais do que qualquer bilhete de loteria. Foi numa tarde de céu carregado que Evair apareceu de novo. Sem carro de luxo, sem relógio brilhando no pulso. Chegou com o rosto abatido e uma expressão que misturava vergonha e esperança. Bateu devagar na porta, como se quisesse que eu demorasse a abrir. Mas eu abri. Mãe. O tom era diferente, menos arrogante, mais contido. Mas ainda assim, eu sabia com quem estava lidando. Eu vim pedir desculpa, ele disse. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu errei. Fui ganancioso. Me deixei levar. Mas no fundo, eu só queria, sei lá,
Proteger a senhora. Quase ri. Proteger? Repeti. É mãe, ele disse. Vi a senhora caindo em golpe atrás de golpe. Eu fiquei com medo de que acontecesse de novo. Que alguém te tomasse tudo. Então eu agi do jeito errado. Mas foi medo. Olhei nos olhos dele por um tempo que pareceu uma eternidade. Então falei. Não foi medo, Evair. Foi controle. Você quis tomar de mim o pouco que eu consegui recuperar. E agora que o mundo viu o que você fez, vem falar em arrependimento? Ele abaixou a cabeça. Eu fui fraco. Não. Você foi cruel. Silêncio. O vento soprava forte lá fora. As árvores balançavam. E eu sentia o cheiro da chuva que vinha chegando. E você sabe o que é pior, filho? Continuei. Eu nem te odeio, porque quem odeia ainda guarda sentimento. Eu só não espero mais nada de você. E isso dói mais. Ele engoliu seco e disse. Eu queria consertar as coisas. Então começa sendo um pai melhor para os seus filhos. Respondi. Um marido melhor para sua mulher. E um filho decente para sua própria consciência. Porque, para mim, Evair, não tem mais volta. Ele não tentou argumentar. Só assentiu com a cabeça, virou as costas e foi embora. E eu, em vez de chorar, respirei. Era como se um peso que eu carregava há anos tivesse evaporado no ar daquela varanda. Fechei a porta com calma, me sentei na cadeira de balanço e encostei a cabeça na parede. A chuva começou a cair e eu pensei, acabou. Mas na verdade era só o começo. Depois daquela última visita do Evair, eu soube que um ciclo tinha se encerrado. Mas diferente do que imaginei, o silêncio que veio depois não era amargo, era leve. E eu aproveitei. Aproveitei para cuidar do quintal, para escrever mais cartinhas, para responder as que chegavam. E aos poucos, fui percebendo que aquele grupinho de senhoras que se encontrava no centro comunitário estava se tornando algo maior. Mais do que desabafos, começamos a criar soluções. Uma delas, a dona Lourdes, contou que a filha ameaçava cortar os remédios se ela não entregasse o cartão do banco. Outra, a dona Fátima, chorou ao dizer que não via os netos havia 2 anos. E teve a dona Marlene, que foi expulsa da casa do filho e dormia num quartinho emprestado por uma vizinha. A dor era diferente em cada uma, mas o abandono era o mesmo. Foi aí que, com a ajuda da Laura, minha advogada, e da Letícia, que não largou minha mão desde então, a gente criou um pequeno projeto. Escuta Raiz. Não era uma ONG, nem associação. Era só um nome que dava sentido ao que fazíamos. Reuníamos as mulheres toda quinta-feira à tarde. Cada uma levava um prato, um chá, um bordado. Fazíamos rodas de conversa, partilha de informações, pequenas oficinas. Laura tirava dúvidas jurídicas. Letícia trazia temas como violência patrimonial, abandono afetivo e direitos da pessoa idosa. Mas o mais bonito era o que não dava para registrar. Os abraços longos, os olhares compreensivos, os risos entre lágrimas. Uma das senhoras me disse um dia, Dona Maria, eu nunca mais vou me sentir sozinha nesse mundo, porque agora eu tenho um lugar para ir e para ser ouvida. Aquilo me arrepiou. Não porque eu queria reconhecimento, mas porque depois de tanto tempo sendo só silêncio e dor, agora minha vida tinha eco. E mais, tinha utilidade. Dias depois, o canal Histórias da Terceira Idade entrou em contato comigo. Disseram que ficaram sabendo da minha história e me convidaram para contar. Fiquei meio receosa de início, mas depois conheci melhor o canal e vi que se tratava de um canal sério e respeitoso com os idosos, e resolvi aceitar. E aqui estou contando a minha história. Meu nome virou sinônimo de superação na minha cidade. As pessoas me paravam na rua com respeito, com admiração. Mas, para mim, o maior troféu era ver aquelas mulheres caminhando com a cabeça mais erguida. E se tudo isso nasceu de uma dor, então aquela dor não foi em vão. Hoje eu vivo numa casa simples, com varanda na frente e pés de manjericão plantados num vaso que ganhei da dona Fátima. O dinheiro continua lá, bem guardado. Não virou mansão, nem viagem de luxo. Virou liberdade. A liberdade de acordar sem medo,
de escolher com quem dividir meu tempo, de dizer não, sem culpa. E, acima de tudo, a liberdade de saber que, mesmo depois de ter sido feita de boba tantas vezes, eu nunca fui fraca. Fraca é a pessoa que pisa na própria mãe para subir. Fraco é quem usa a velhice dos outros como desculpa para controlar. Eu fui enganada, sim, mas eu aprendi. Eu fui expulsa, sim, mas eu voltei mais forte. E quer saber? Não me arrependo nem dos tombos, porque foi nos tombos que eu conheci gente boa. Foi no fundo do poço que eu vi a luz de verdade. E foi calada que eu aprendi o valor de ser ouvida. Hoje, quando sento na varanda e vejo o sol se pôr atrás das árvores, penso na Maria de antes. A que acreditava em qualquer sorriso, a que fazia tudo pelos filhos, a que se anulava em nome da família. E penso na Maria de agora, que ainda acredita nas pessoas, mas também acredita em si mesma, que ainda cuida dos outros, mas também se cuida, que aprendeu que amor, para ser verdadeiro, não cobra preço e nem pede escritura. Talvez eu tenha perdido muitos anos tentando ser aceita por quem nunca me enxergou, mas agora eu sei, quem realmente me ama, me respeita, e quem me respeita, nunca tentaria me calar. Se você assistiu até aqui e gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Também comente sua cidade e o que achou do vídeo. Vamos adorar saber e ler todos os comentários. Compartilhe essa história com alguém que também vai gostar. Fiquem com Deus e até mais.